Boa! Estamos começando mais um Unicast, podcast oficial da Universidade Marketplace. E hoje eu vou começar me apresentando, porque toda vez eu passo para ler, e aí o Ale fala, não, mas ontem você não se apresentou. Mas, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Tavares, sou gestor de marketing aqui da Universidade Marketplace. E ao meu lado, como host desse podcast, temos ele, Alexandre Nogueira. Fala pessoal, mais uma vez aqui, né, Alexandre Nogueira, sou o fundador da Uni. Hoje nós temos a maior consultoria voltada para vendas em Marketplace em toda a América Latina, né? E hoje a gente tem um dia especial, certo? Mais do que especial, hoje a gente vai falar sobre como maximizar o resultado da sua loja com gestão de projetos. Você já tinha escutado isso antes? Falar sobre gestão de projetos? Eu acho que a gente acredita que gestão de projetos é só para quem está mexendo com tecnologia. E na verdade a gente faz gestão de projeto todo dia dentro do nosso negócio. E não tinha como trazer alguém melhor, né? Claro. Quem tá com a gente aí? Antes de eu já trazer aqui o nome dessa pérola, desse cara, desse especialista, eu tenho um baita... Pérola, né? Que tem 2 metros de altura. A concha vai guardar essa pérola, tem que ser um coral, né? Eu te dou aqui pra galera. Ele crescer no meio dos corais do Oceano Índico, vai. Não, exatamente. Eu trouxe de novo minha cola, porque o pessoal que a gente traz é só o pessoal de peso. Então não tem como você gravar todo o conhecimento dos caras, todo o know-how deles, mas vamos lá, vamos começar aqui então. Ele começou com instalação de redes de computadores, e aí ele começou a ter aquele primeiro contato com a tecnologia, mas já mudou, foi 10 anos de experiência de banco, trabalhando no Banco Itaú, patrocinando aqui a gente. Paga nós Itaú. Exatamente. Fez faculdade de design de produto na Mauá, faculdade lá de São Paulo. Ele também tem a certificação SFPC, eu não faço ideia do que é isso, mas pode explicar o que muito, significa, deve ser muito além do que normalmente as pessoas conseguem, mas ele está trabalhando na certificação SPSO, e aí isso aí é ainda mais para quem é gestor de projetos, você vê, né? A gente não conhece nada desse mundo, mas ele tem uma sólida trajetória na área de tecnologia, 13 anos de experiência na gestão de projetos. Ele faz desde a criação, a definição e visão do problema, até a estratégia final do produto. Então é todo esse ciclo, a experiência desse ciclo. E aí quando a gente fala de produto, não é produto em si, mas sim do problema, da dificuldade, do processo como um todo. E tem várias outras experiências, como experiência em metodologia ágil, Kanban, ele tem experiência na parte de Scrum, diversas outras coisas que a gente vai explicar aqui no podcast. Mas, já direto ao ponto, a pérola de fato, Vinícius, prazer você aqui com a gente. Obrigado aí pelo convite, é uma honra estar participando aqui com vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa gestão de projetos, né, como a gente vai maximizar isso aqui no mundo do marketplace, né? Boa. No mundo que permeia Nós vamos juntar as duas coisas, né? Porque ele só esqueceu de falar o que ele faz na Uni. Exatamente. Ele tá Na hora que eu falei ele falou pra você exercer, né? Hoje o Vini está à frente de toda a gestão de tecnologia aqui na Universidade Marketplace. Então, todos os projetos que envolvem tecnologia, afinal, a gente é uma empresa de educação, a gente é uma empresa de consultoria, né? Só que não se faz nada sem tecnologia. O Vini vai chegar dentro desse passo. Até pelo volume de clientes que a gente tem, do volume de ações que a gente tem que fazer. E essa área foi criada na Uni já há um tempo e o Vini entrou com a gente agora, dando um gás total, trazendo todo esse know-how para dentro da área. Inclusive, né, antes da gente começar, lembrar você, né, de curtir, de compartilhar, de comentar, para que a gente também vá ganhando a pontuação, afinal a gente continue fazendo isso. Hoje a gente vai andar entre os dois mundos, mas a área de tecnologia que o Vini está envolvido aqui hoje é responsável pelo desenvolvimento de 2 ferramentas muito importantes para nós, que é o Unidash e o Unistock, tá? Para você conhecer mais sobre essas ferramentas, o link vai estar abaixo do vídeo, abaixo do áudio, onde você estiver acompanhando, tá? O Unistock é uma ferramenta focada em Bling, onde a gente traz um dashboard extremamente completo para o Bling, a gente consegue equalizar e sincronizar estoques de múltiplas contas do Bling e clonar os seus Blings para que você tenha eles equalizados. E o Unidash é uma ferramenta 100% focada em funcionalidades para o Marketplace, tá? Hoje a gente tem ferramentas para Mercado Livre, mas a gente tem novidades saindo por aí. E a gente tem ferramenta hoje para fulfillment, ferramenta para gestão de catálogo, a gente tem ferramenta para encontrar o posicionamento real dos seus anúncios dentro do Mercado Livre, fazer análise de mercado, analisar a sua curva ABC e um dashboard também completo para você poder unir as suas soluções. E tem bastante coisa que eu não vou contar, porque a gente só conta quando está pronto.
Então, Exatamente. Tem muita novidade por aí, né? vamos embora. Começou. E aí? Começou. E aí, agora... Sem pergunta fácil. Sem pergunta fácil hoje. E no final tem uma pergunta ali pra gente matadora, que vai mudar de fato ali tudo que a gente conversou até o momento. Primeiro de tudo, a gente quer saber o que é gestão de projetos, de forma geral, assim. Vamos lá, de forma ampla, a gestão de projetos. Acho que a gestão de projetos é um processo que você aplica dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, do que você está realizando, e isso envolve alguns passos. Eu gosto de trabalhar sempre a minha gestão em 3 pilares. Eu trabalho com pessoas, com processos e com tecnologia. Dentro disso você tem a identificação do problema. Geralmente isso vem através do dono da empresa, da pessoa que precisa, aquela necessidade que você tem na área do setor. Você começa a fazer um estudo sobre aquele problema, sobre tudo que está permeando, qual que é o processo que é envolvido, se tem algum processo envolvido naquela área que exige essa melhoria. Você começa a fazer esse processo de discovery e aí você começa a estudar as soluções. Se você tem alguma concorrência, como eles fazem isso, se você já tem alguma coisa no mercado parecida com aquela situação. E dentro desse material que você capta, você começa a desenvolver soluções. Numa reunião, num brainstorm, você começa a colocar as suas opiniões, você traz os donos da empresa, os stakeholders que a gente chama, traz o seu time ali para trazer ideias, para trazer sugestões. Captando todas essas informações, você começa a desenvolver o processo de construção da solução para aquele problema. Entendi. E aí a gente começa a imputar dentro desse processo de construção tecnologias, competências que seriam necessárias para você desenvolver aquela solução. Você começa a gerar todo aquele, seja o processo, seja a construção de software, seja alguma solução mais simples, mas você vai atrás daquela solução, desenvolve, testa em campo, testa com algumas pessoas, testa implementando na tua empresa o processo e vai refinando até chegar no produto final, até chegar no processo ideal para aquele momento, para aquela situação, para aquele problema da sua empresa. Basicamente, em resumo, é como funciona de ponta a ponta uma gestão de projetos. De forma geral. É isso. E até um ponto que é legal, né, para todo mundo que também está ouvindo, né, a gente começa a conviver, e também para o meu caso aqui isso é novo, né, a gente começa a conviver, hoje a gente tem a gestão operacional, né, sendo feita como a gestão de projeto com o Roberto Loria, na metodologia de Scrum, também no marketing, a gente tem na TI essa gestão, a gente agora está evoluindo para isso também na consultoria. A gente começa a entender que ter um gestor de projeto não tem nada a ver com tecnologia, que é o que a gente começa a pensar, né? Então, a gente começa a entender que toda a parte da empresa deveria ter uma pessoa responsável pela gestão daquele projeto, que os nossos mentorados eles vão entender, né? É aquele Trello que a gente cria para cada um do mentorado. E o mentorado e o Trello é uma ferramenta dentro desse processo de gestão, né? Mas a gente cria isso e a galera tem que seguir. Isso não é habitual, né? E um outro ponto agora falando como dono, né, também do negócio, acho que o Vini tem me ensinado que muitas vezes o dono é quem atrapalha toda a evolução dos projetos. Porque, por exemplo, eu sou um cara extremamente ativo com ideia. Eu estou o tempo todo pensando em ideia, tanto que nenhum dos meus negócios eu estou na conta de atendimento, porque não é lá que está a evolução do nosso negócio como dono. Né? Eu sempre falo de fazer negócio, de estar na parte estratégica do negócio. E aí, na entrada do vídeo no começo, a cada semana era um caminhão de 50, 60 coisas que eu queria, até que chegou um momento que ele falou, cara, peraí, me entrega tudo que você quer, o que você imagina que é prioridade, eu vou construir um roadmap, e aí você para de colocar coisa. Tanto que aí, ontem a gente colocou mais uma, né? A gente falou, se der pra priorizar isso aqui, isso vai estar sempre todo roadmap, a gente vai encaixar o que você quer, não é tudo. Mas acho que isso é um aprendizado também, porque e as coisas fluem muito mais, né? Tanto que se a gente pegar, você fez 6 meses agora, praticamente 6 meses fechados aí, indo pro 7º mês com a gente aqui, e ele já produziu mais do que o que a gente tinha produzido, cara, em 2 anos, sem uma gestão 100% otimizada. A gente só tinha os executores, só que a gente não tinha ninguém guiando esses executores, então
Acho que o Vini, além de ter o papel de unir, como você falou, das pessoas e tudo mais, de entender esse lado, mas a produtividade é nível hard, mesmo que em alguns momentos a produtividade caia. Só que aí no contexto final as coisas estão sendo cumpridas. Então acho que é legal fazer esse parênteses, porque dentro do e-commerce você tem tudo isso. A gente vai inserir durante esse podcast várias formas de você vir aplicando isso. Dentro do e-commerce. E aí traz uma pergunta que a gente não tinha mapeado, mas a gente chegou a comentar sobre isso, que é o porquê ter o gestor de projetos. Porque, como você falou, tem pessoas que executam lá na ponta, porém, qual é a função então desse gestor de projeto? O porquê? Qual é o motivo de ter ele ali? Bom, assim, meu ponto de vista, né? O gestor do projeto, o líder que está ali conduzindo aquela equipe, ele tem um papel, dois papéis fundamentais. De entender o momento, o que está acontecendo e de servir. Né? O papel do líder é o papel de serviço. Então, a minha função aqui, ela só é completa com eficiência se você está executando, se você está na minha equipe, você está executando a sua tarefa com excelência, eu estou fazendo um bom trabalho. Então, eu tenho que estar aqui para permitir, para te dar as ferramentas, para te dar tudo o que você precisa para executar a sua função. E isso a gente parte para esses três pilares novamente, pessoas, processos e tecnologia. Eu vou entender o meu liderado, o momento que ele está com pessoa. Eu não tenho uma máquina ali programando no meu caso. Eu tenho uma pessoa que tem uma vida pessoal, que tem os seus problemas, as suas dificuldades, que tem suas alegrias, tem suas emoções. Eu tenho os processos que a empresa já trabalha, que tem as suas necessidades, então eu tenho uma metodologia de trabalho que eu posso imputar dentro da minha equipe. E eu tenho as tecnologias que eu posso usar para facilitar tudo isso. Será que a nossa linguagem, voltando aqui para a tecnologia, é a melhor linguagem de programação? É uma linguagem que eu vou ter a longo prazo, uma estrutura, eu vou ter um backup, eu vou ter um grupo de apoio, eu vou ter ferramentas para trabalhar com ela? Não, uma linguagem que já está entrando em desuso, que daqui a um ano eu vou ter que reescrever tudo que a gente fez, reprogramar tudo que a gente fez porque a gente usou a linguagem errada. Então a gente trabalha esses três pilares em conjunto, visando sempre o futuro. Geralmente, quem está na ponta, na linha de execução, ela tem a tarefa dela. Ela está focada, está concentrada em executar da melhor forma possível o que foi imputado para ela, o que foi passado para ela. O gestor, ele está na parte de trás, tentando vislumbrar o todo, a organização toda funcionando e até onde a gente vai chegar com essas execuções. Então, quando eu entrei para a gente gerar um projeto, para a gente gerar um roadmap, peraí, para a gente entender aqui. Pô, tem uma ferramenta sensacional. O Unidash é uma mina de ouro ali. Você consegue fazer diversas coisas, você consegue analisar diversas coisas dentro do teu negócio para você poder ter uma visão de futuro, para você ter uma competição. Uma decisão baseada exatamente em fatos ali. Uhum. Então, assim, só que isso também acaba ficando muito aberto, você não tem um direcionamento. Se você não focar em uma ferramenta por vez, em deixar cada ferramenta o melhor possível nela, a gente acaba se perdendo. Você tem um pouco de tudo, você vira um pato, né? Você anda, nada e voa e não faz nada direito. Você vira um pato. Verdade. Você faz tudo, mas você não faz nada direito. Então vamos focar. Que foi isso que eu trouxe para o Ale. Eu falei, na visão, em carinho, com um jeitinho. Eu falei, outras palavras, o que você quer? Beleza. O que você visualiza da ferramenta? E é sensacional. Então a gente vai ter um ano aqui de 2024 top, entregando ali cada vez uma funcionalidade diferente, uma melhoria ali que vão trazer muitos benefícios para quem tem essa parceria com a Uni, com o mentorado, com o aluno. A hora que a gente monta esse roadmap, a gente consegue entender aonde a gente vai chegar e quando a gente vai chegar. Com isso, a gente consegue fazer ações programadas, a gente consegue ter uma previsão de entrada de novos alunos, de entrada de novos mentorados, de usuários que vão conhecer a ferramenta. E você consegue projetar o teu negócio, você consegue ter uma visão de futuro mais sólida, mais garantida. Então, acho que a função do líder, a função do gestor de projetos, quando você tem uma gestão de projetos bem estruturada, você consegue
organizar a tua operação a longo prazo. E não só ali, eu tenho que vender ou não, eu tenho que entregar essa ferramenta. Tal. Não, peraí, vamos entender o que está acontecendo aqui. O que essa ferramenta vai trazer de benefícios, o que a gente pode atrelar a ela, onde ela vai chegar lá na frente, o que ela pode se tornar. Porque muitas vezes você tendo essa visão, você consegue se preparar aqui. Perfeito. Porque senão eu vou construir uma linha reta, só que tinha umas ramificações aqui que eu vou ter que voltar para o começo, reescrever tudo de novo para começar a ampliar a minha linha de pensamento, a minha linha de evolução dentro do projeto. Boa. Eu acho que basicamente... E fazendo a analogia do e-commerce, né, que eu sempre vou tentar fazer o contraponto aqui, para a gente poder ter a galera entendendo também nessa parte, conseguindo aplicar no negócio. Eu fiz uma reunião com um dos nossos mentorados, né, esse mês eu estou entregando aí o que eu prometi no Play Day, né, todos que estavam presentes ganharam a reunião comigo. Eu tenho 30 reuniões para realizar nos próximos dias. Mas ao mesmo tempo é um momento muito legal que eu volto, né, porque eu não consigo fazer no dia a dia. O nosso time realiza 1.500 reuniões por mês, então é impossível, nem se eu nascesse 3 vezes, acho que eu não conseguiria fazer esse número de reuniões. 3 não, precisaria ser 8 para conseguir fazer, né? Então, quando ele está vendendo R$1 milhão, tá? Não vou dar nome, né, mas ele está vendendo R$1 milhão. A gente tem 2 canais principais como os principais pilares do negócio dele. Tá? Então aí a gente está falando no caso do lado de Amazon e Magalu. A gente não consegue performar no Mercado Livre, a gente tem a Shein que acabou de subir, beleza. Então eu dei um passo atrás, falei, cara, peraí, como é que está a situação hoje? Eu falei, cara, nosso objetivo dá para a gente chegar em R$2 milhões por mês até dezembro de 2024, tá bom? Tá bom. Então tracei um macro objetivo ali naquele momento. Beleza, aí entra o que o Vini falou de visão de futuro. Agora eu começo a entender, tá? Quais são as etapas que eu tenho que seguir para conseguir chegar fazendo R$2 milhões? E aí a gente identificou lá no caso dele, né, como vários negócios, a gente tem mais de um CNPJ, então agora ele está tomando a decisão tributária, que deve sair esse mês, essa decisão, e aí a gente passa a ser 100% ilimitado, né, porque ele tem uma empresa só hoje fora do regime do Simples, a gente passa a ter esse poder de estar ilimitado, indo para o lucro real. A gente tem hoje um grande problema. Por que a gente não performa no Mercado Livre? Porque a gente não consegue abastecer o fulfillment da forma correta. Então eu falei, se eu não consigo abastecer o fulfillment da forma correta, meu problema não está no agendamento, meu problema está antes. Como é que está o meu time? Meu time dá conta de preparar? Dá. Eu não estou dando conta de comprar. Então eu falei, então o primeiro ponto para resolver é a gente resolver o problema tributário. O segundo ponto que a gente já vai começar a atuar para resolver agora nas próximas 3 semanas, criando o passo a passo junto com ele, da melhor forma para ele conduzir as compras no negócio dele. Porque se eu não resolver as compras, a tendência é eu perder faturamento na Amazon, eu perder faturamento no Magazine Luiza e não conseguir vender no Mercado Livre. Então a gente criou já, esses 2 pilares são fundamentais para a gente começar a nossa atração. Eu vou otimizar o que já está acontecendo na Amazon e no Magalu e vou melhorar as minhas reposições de fulfillment, que eu também tenho problema hoje. Só isso daqui, pelas minhas contas ali, bem contas por cima, olhando o tamanho do mercado, a gente já atinge mais de R$500 milhão de faturamento. Eu falei, e aí nós vamos fazer um teste com o Mercado Livre para sentir a resposta dele. Ele respondeu bem, a gente traz antes para o roadmap. Ele não respondeu bem, a gente vai trabalhar para valer o Mercado Livre só a partir do 6º mês do ano. Que aí eu tenho um semestre fortalecendo esses 4 pontos, o tributário, compras, fulfillment e a otimização da Amazon, fulfillment e otimização do Magalu para poder faturar. E aí eu abro o outro projeto que pode ser antecipado ou não no roadmap, né, no caminho traçado ali, e aí eu coloco o Mercado Livre antes. Então, em teoria, a gente explodiu e aí agora sai. E aí tudo isso daqui vão virando ações que a gente vai fazer. Então, para compras, o que eu preciso melhorar? Para eu conseguir fazer, mapeio os fornecedores, tal, então como é que é, prazo de entrega, prazo de pagamento, como é que eu pago, como é que eu cumpro, quanto tempo que eu tenho, tá, então vamos antecipar, vamos trabalhar os fundos para daqui 15 dias, não tem problema de chegar. Então a gente começa a desenhar esse cenário. Então o Vini trouxe exemplos de TI que servem para o nosso dia a dia tranquilamente, porque afinal todo dia a gente está gerindo pequenos projetos do nosso negócio. Preciso cadastrar produtos em um marketplace, ele é um projeto. Cadastrar 100 produtos no marketplace, e ele vai virando ações dentro daquilo, certo, né? Tô errado? Então, quem tem... aliás, antes de continuar, o que é o SP Fuloló e o SPP? Verdade. Você está tendo. São 2 certificações que eu tirei para poder trabalhar na área. A primeira, a SPFC, é uma focada no Scrum,
na metodologia Scrum como um todo, de uma forma geral, para você entender todos os processos, o que você pode fazer dentro dela, com seus frameworks e tudo mais. E a SPSO já é uma focada na operação com o PO, né? E possivelmente com o PM, então tudo para você gerir a parte de tecnologia, você sendo ali, eu faço o teu papel eu faço para o meu time, e para você eu faço o papel do desenvolvedor. Então você tem esse meio termo entre os dois, eu trago para eles a visão do cliente focada na tecnologia, pegar a tua ideia, destrinchar ela, transformar em algo executável, e para você eu estou trazendo o resultado pronto do que eles estão desenvolvendo. Então essa SPSO é um pouco mais específica para POs, para quem quer se tornar depois um PM também aí vai avançando nessas certificações. O que é PO? PM para mim é policial militar. PO é Product Owner, líder do produto, dono do produto. Beleza. PM é Product Manager, que aí seria já o gerenciamento dos POs. Então chega um momento na sua equipe que você começa a ter vários projetos, mas chega um momento na Uni também, que o Unistock vai se tornar algo totalmente independente, o Unidash vai tornar algo totalmente independente, que vai ter seus programadores, cada um em um, vai ter os seus QAs, cada um em um, e vai ter o seu PO, cada um em um. E aí você vai precisar... QA é o nosso tester, né? No caso do nosso tester, hoje são a pessoa que vai fazer ali o teste, vai verificar a usabilidade da ferramenta, se está bacana, se não está, a visão do usuário, a experiência do usuário, entra o UX, entra bastante coisa ali, para a gente entregar uma ferramenta também que seja agradável também, que tenha uma boa experiência para o usuário, para que ele goste de utilizar, para que ele queira utilizar aquela ferramenta. Legal. Então a gente começa a expandir a organização. Aí você tem um PM, que é o cara que vai coordenar também toda essa equipe, já parte também para uma linha mais comercial do produto, também focado nessa visão, deixando os POs com a parte operacional também, com a execução. Vai crescendo para a diretoria, para a head de produtos e tal, dependendo do tamanho da organização. Boa, a gente trouxe um exemplo, e ali num momento crítico. Porque a gente identificou um problema e aí é fora do comum, a gente não quer viver pagando incêndios. Então, numa operação, e aí na sua área específica você pode trazer esse exemplo, e depois o Ale traz a analogia com uma operação de marketplace, etc. Como a gente consegue, o que a gente precisa para definir os melhores processos, para definir processos de forma essencial? Eu acho que o básico, cara, para qualquer processo, né, eu tenho vivido isso, é o teste recorrente. Quando a gente usa o Scrum, ele traz muito isso, essa flexibilidade, né? Na época que o Scrum surgiu, o sistema de processos era um sistema chamado de cascata, então você tinha que passar a primeira fase de planejamento, só que nessa fase de planejamento você já tinha que prever praticamente tudo que você ia utilizar, de ferramentas, de material, o que você precisasse para realizar aquele projeto já tinha que ter sido definido no planejamento, porque era um dependendo do outro. Então você tinha um sistema de cascata, você vai, faz o planejamento, desce, começa a compra do material, a execução de tudo que precisa para execução do projeto. Fez a execução do projeto completa, com toda a construção de uma ponte, por exemplo. Você tem que fazer o planejamento, tem que fazer todos os cálculos para que aquela ponte não caia. Você não tem um segundo teste. Se ela cair, acabou. Você vai ter que começar tudo zero de novo. Compra de material pessoal, contratação das pessoas específicas, para começar. Aí sim a construção, fundação, para depois você fazer o teste. Aí vai um corajoso lá e passa com o carro, faz as coisas, faz os testes. Bacana, deu certo, pode liberar para o público. No Scrum, não, você consegue ter essa flexibilidade dos testes contínuos. Então a gente traz uma situação, um problema, uma visão, e como a gente vai chegar com essa visão pronta. E o que a gente precisa fazer? Então a gente vai pegar os macros, que a gente chama no Scrum de épicos, então a gente vai ter lá, eu quero vender 1 milhão por mês. Beleza, mas para isso você tem que começar com o quê? Com a primeira venda. Então quais são os processos que você vai ter que executar para atender a primeira venda? Depois você vai ter uma meta um pouco mais ousada, vender R$1.000 no mês, vender 10 mil no mês, 50, até chegar no 1 milhão. É o processo de testes. Então você vai começar a executar, você cria um planejamento, você cria um processo para que aquilo seja aquela meta seja atingida, e aí, que é o que a gente chama de backlog, a gente traz o épico, né, e esse geralmente é a função do gestor, do PO, a gente pega aquele épico, eu quero vender 1 milhão por mês, beleza, a gente começa a destrinchar em tasks, em tarefas, subtarefas, aquilo vai virando uma árvore, vai virando
um monstrinho ali cheio de tarefas, mas de pequenas tarefas executáveis. E com isso a gente consegue ter uma visão de como chegar e como escalar para alcançar o objetivo. E o Scrum permite isso. Você faz o seu backlog, você tem ali a sua lista de tarefas, você começa a escolher as tarefas que você vai realizar num determinado período, que a gente chama de sprint. Então a gente define a sprint com mais ou menos 15 dias, puxa ali um tanto de tarefas para executar e chegar no objetivo principal que a gente definiu para aquele mês, para aquele semestre. E começa a executar. Executou, finalizou aquela tarefa, testa. Deu certo? Fez o que precisava ser feito, bacana, teve algum erro, não teve algum erro, funcionou, não funcionou, vendeu, não vendeu, passa para o próximo, deixa aqui do ladinho, começa a próxima testa. Deu algum problema, não deu certo, não vendeu, volta. Faz de outra forma, testa e vai fazer esse processo. Vai fazer esse processo até que o produto ali, até que aquela tarefa seja executada com a excelência que você precisa e seja acrescida no produto final, no objetivo final. Então essa flexibilidade ajuda bastante. Eu acho que isso funciona de uma forma genérica para qualquer tipo de situação, seja um problema emergente ou uma visualização, uma meta, um objetivo para o ano. Você consegue trabalhar dessa forma, eu acho que você vai ter bastante resultado de forma rápida, sem gastar muito o teu time em construir tudo aquilo de uma vez. Eu quero o processo todo, constrói todo o processo até o final e aí põe para execução para ver se vai dar certo ou não. A quantidade de erros que você vai ter que voltar a refazer coisas que você não precisava ter feito daquele jeito se você tivesse identificado o problema antes. Então, executando pequenas tarefas, testando o máximo que você pode e indo para a próxima tarefa, você tem uma efetividade muito maior na finalização do teu objetivo com excelência. Mesmo porque no meio do caminho, às vezes, você vai ter clareza de que aquilo que você previa não é aquilo como você imaginava. Então, 100 milhões não é da forma que você esperava. Exatamente. E aí, Ale, se quiser trazer a parte do lado de operação do e-commerce, como que isso se aplica? Que a gente fala muito, né, de testes, etc. Eu acho que o Vini trouxe ali já até, tá acompanhando as aulas, né? Ele falou que você precisa fazer a primeira vez. Eu achei que era o Ale falando. Eu acho que muitas vezes trazendo, às vezes a gente trabalha 100% no cenário antigo, aonde, cara, você esquece de olhar a particularidade do negócio. Então, muitas vezes no e-commerce a gente traça o cenário ideal. Estou contratando a ferramenta do Hub e tal, ele me diz que ele funciona X, Y, Z. Só que, né, quando a gente olha as ferramentas que estão disponíveis no mercado, elas não se adequam ao nosso negócio. O nosso negócio que tem que se adequar a eles. Então, eu acho que quando a gente vai olhar para dentro do e-commerce, a maioria das vezes parece que a solução vai ser muito simples, só que eu preciso, cara, entender, para eu rodar nesse sistema, que é o que o nosso time técnico hoje faz nos nossos clientes. Ele puxa o negócio, fala, cara, de onde sai o pedido, onde controla o estoque, o que faz isso, o que faz aquilo, como eu cadastro o produto hoje, onde, quais canais que eu vendo. E aí ele junta isso e ele cria o processo ideal. E esse processo vai ser testado. Então, em alguns momentos a gente fala, cara, na Amazon é mais fácil você cadastrar lá e vincular depois. Porque a Amazon é um canal chato de cadastro. Então, aí eu mudo um pouco o processo naquela particularidade. Quando você vai para a expedição, muitas vezes a gente cria o cenário ideal. O pedido vai sair todos aqui, a gente vai fazer aqui, depois a gente vai fazer aquilo ali, e aí às vezes a gente fala, minha expedição não está rendendo. Só que muitas vezes a gente traçou o cenário teórico. E aí quando você vai para o dia, que é o que eu sempre falo para todo mundo que está gerindo um negócio, né? Se você já tem um gerente de e-commerce, é um cenário, ele tem que ir, mas se você ainda é o dono, que normalmente ele vai subindo, cara, vai fazer. Vai passar um dia na expedição ali para ver se o processo que você idealizou, ele é o fluxo que está acontecendo. Entendeu? Porque se fosse só a teoria, seria simples, né? Você totalmente diferente. Aí tirar e falar, aumento horário, vocês precisam fazer essas tarefas até tal dia. Ia estar tudo pronto, e todo mundo ia faturar pra caçamba. Porque a gente traça a estratégia baseada no que é para performance. Então aí eu acho que o conceito do teste ele também se aplica, é teste e melhoria. E aí tem até um ponto, Vini, que a gente tem algumas decisões também para tomar e vários pontos. E quando é o momento de desistir de algo? Porque você está na área de tecnologia. A gente tomou uma decisão e a gente está reaproveitando, por exemplo, hoje o nosso app vai ter uma outra função do que ela tinha no começo.
Dentro desse mundo, né, e depois eu tento trazer a analogia para o outro lado, aproveitar o momento, aproveitar o Vini aqui, né, que ele está aqui. Quando é o momento de você desistir? Porque quando você olha para a tecnologia, e aqui eu estou falando desistir do seu negócio, tá? Estou falando, pro e-commerce eu vou levar para um lado do tipo assim, quando eu desisto de um hub, de um RP que eu contratei, quando eu desisto de um canal, vou tentar levar para esse lado do que analisar dentro de métricas e tal. Mas dentro da tecnologia, como que essa decisão é tomada, né? Porque o capital, às vezes, investido é um capital alto. Sim. Durante um período. Sim. Só que se você insistir naquilo, você aumenta o capital tomado. Exatamente. Automaticamente, porque cada mês que você está insistindo naquilo, você está aumentando o capital tomado. Não significa que você vai ter o retorno daquilo depois. Só Isso. Então, o que eu levo em consideração? Quais são os conceitos que você considera, né, ou acha que são corretos de considerar para entender se um projeto dentro do nosso negócio está sendo viável? Eu acho que a gente pode tomar, eu tomo geralmente a decisão com vários pontos que a gente vai analisar. Eu analiso o momento daquela construção. Okay. Será que ainda é viável a gente chegar e construir? Eu tenho um roadmap, eu sei que essa ferramenta vai ser entregue daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 15 dias. Será que ainda vai estar naquele momento daquela ferramenta, ela ainda vai ser útil para nós? A gente tem uma dinâmica muito grande com o Mercado Livre. Então, a gente pode estar construindo uma ferramenta, investindo nela, que no final ali as informações que a gente recebe do Mercado Livre vão ser cortadas, vão ser modificadas, vai chegar de outro jeito. A ferramenta vai ser lançada pelo Mercado Livre, a gente não precisa construir aqui do nosso lado. Então, é uma análise fria que a gente tem que fazer. Porque muitas vezes a gente cria ali um filho, né? A gente começa a gerir aquele filho, a gente vai pegando um amor por aquele projeto, e a parte da gestão é ter essa visão fria e calculista. Peraí, eu já investi tanto nesse projeto. Eu tenho que olhar um pouco mais para frente, tendo a experiência do dono, a experiência do gestor na área, entendendo qual que é o momento do mercado. Vale a pena a gente continuar investindo nesse momento? Vale a pena eu continuar gastando energia, ou poderia utilizar isso aqui utilizar esse material humano, programador aqui no meu caso, a tecnologia que a gente desenvolveu em outras áreas, que foi a decisão que a gente acabou tomando. Foi uma decisão difícil de se tomar, porque o projeto já estava andando e estava chegando num momento que a gente começava a utilizar ele. Só que a gente percebeu que outras ferramentas no mercado poderiam nos servir, poderiam suprir a nossa necessidade de uma forma mais efetiva, mais rápida, e focar em outras questões, que foi onde entrou o projeto novo, que hoje, para a empresa como um todo, vai trazer um benefício muito maior. Mas a dor da separação foi grande. Foi grande. E é o que eu falo pro pessoal aqui, Fernando, tudo bem, vocês têm cada um o seu projeto, mas vocês são tudo aqui barriga de aluguel. Você está gerindo, vai ter os 9 meses, mas na hora que você entregar, quem vai dar o nome, quem vai levar para a escola é outra pessoa, é outra pessoa. Então, você tem que ter esse desligamento. Foi difícil no começo, a gente entendeu, então assim, porque você lida muito com a frustração, né? E se você está diretamente envolvido nisso, você precisa trazer uma pessoa de fora para estar analisando. Seja dentro da empresa mesmo, seja alguém que você contrate ali um serviço de análise, de gerenciamento ali terceirizado para você entender o processo da tua empresa, que acho que é muito o que a mentoria faz, o que a Uni faz, ela vai olhar para o teu processo e vai falar, cara, isso aqui não está legal. Pô, mas isso aqui fui eu que desenvolvi, é o meu processo. O cara tem essa resistência. Quando você olha de uma maneira mais profissional, fica mais claro, isso faz sentido, isso não faz sentido. Qual que é o teu objetivo final? Não é alcançar lucro, não é alcançar vendas, não é ter uma empresa estável. Então, beleza, cara, abre mão disso aqui. Porque você vai construir um processo melhor, você vai desenvolver outras ferramentas que te ajudam nesse local, você vai ter que se desvincular de pessoas que não estão te levando para o crescimento, mas para ter uma visão, ou para você ter uma execução para que você alcance aquela visão. Então, são várias variáveis que você analisa ao longo do caminho, e dependendo do tempo, dependendo do investimento, fica mais difícil. Então, quanto mais isento você tiver, quanto mais razão você usar e menos emoção, fica mais fácil você tomar essa decisão. Boa. Pode seguir, né? E essa resposta foi boa, porque você trouxe uma parte que é a questão, qual que é o seu objetivo? É o lucro, é o resultado financeiro.
E aí toda vez quando alguém fala, tipo, eu vou só dar um adendo aqui, porque toda vez eu penso nisso. Quando alguém vem e fala, meu produto não vende, meu produto, o meu fornecedor está vendendo, vou desistir das vendas online. E aí tem um depoimento da Jane, que no depoimento dela, ela saiu do zero com a gente, ela parcelou o treinamento, nem é falando sobre o treinamento em si, mas a situação dela, ela saiu do zero de vendas, ela faturou R$1 milhão dentro do marketplace no mês, e aí a principal frase dela é, seu produto não é bom, seu produto não vende, troca o produto. Você não quer vender? Você não quer aproveitar? A estratégia funciona, o método você tem nas mãos. Agora você vai ficar pegado naquele produto. Exato. Então, é analisar. E ela foi bem fria nisso. Eu estou desapegado com isso. O que eu quero fazer é vender. A gente não está falando sobre multinicho, essas coisas. Mas testou, não deu certo naquilo, funciona. É você abraçar o prejuízo às vezes e pensar no longo prazo. Acho que é isso. Exato. Isso daí, na hora que você falou, veio na mente. Mas a gente está falando de decisões, estamos falando de processo, estamos falando dessa visão fria e calculista. E agora, percepção mais ainda sobre o empresário. O que ele precisa ter para ele ser um bom gestor de projetos? O que ele precisa fazer, ter como pessoa? Legal. E aí só até, acho que a gente pode colocar como gestor, entendeu? Ser um bom líder, né? Perfeito. O papel do PO é liderar, né? No final ali, né? Ele é o dono do produto, ele lidera o time que executa aquele produto. Só pra galera não travar em gestão de projeto e mas eu não tenho. Não tem nada, de novo, né? Eu quero me inscrever numa faculdade. Tem nada a ver com tecnologia. É o conceito. O conceito do liderar, né? Eu não quero tirar um certificado SF. SF. Não vai falar isso. Esse é o chubiru pra lá. Não, Você deve a ideia Você der lá pra Gabi de Ilhéus que faz papo do Pânico, ela não fala se isso não é certificado. Já era. Vai lá. Vamos lá. Cara, volta em alguns conceitos que a gente falou. O gestor ele tem que entender que se ele quiser abraçar tudo, ninguém consegue construir algo grande sozinho. Você consegue chegar rápido em alguns objetivos, mas para você chegar longe, você precisa de pessoas à sua volta. Entendeu? Pessoas precisam de pessoas. E esse conceito, para o líder, é fundamental. Então, o cara tem um líder, acho que, na minha opinião, ele precisa ouvir mais do que falar. Ele entender o que ele tem à volta dele, entender o material que ele tem em pessoas, processos e tecnologia e saber cuidar de cada um deles. Então, a partir do momento que você reconhece que eu não sou especialista, eu sou especialista em logística, mas eu não sou especialista em emissão de nota fiscal, de comercial, de construção do marketplace. Eu não sou um programador. Eu entendo a lógica, eu sei onde ele vai começar, o que ele precisa fazer, onde ele vai terminar o projeto dele ali na programação. Mas eu não entendo, se eu for olhar as linhas de código dos meus programadores, eu não vou entender nada. Entendo. Eu consigo conduzi-lo da melhor forma possível. Então, essa não é uma especialidade minha. E não é nisso que eu tenho que focar. Eu tenho que focar no que eu consigo fazer como líder para que aquele programador execute da melhor forma possível, com menos bugs, com menos erros e da forma mais rápida possível. Então, dentro disso, a gente entende o processo que o gerente vai ter que ter dentro da empresa dele, o dono vai ter que ter dentro da empresa dele. Ele vai ter que captar as pessoas certas, ele vai ter que ouvir para ver quem que é bom em logística. Eu posso ter colocado uma pessoa ali que ela não é boa em logística, mas ela consegue apontar erros em processo, ela consegue identificar soluções. Então, é um cara que eu vou trazer para o time estratégico. Então, essa flexibilidade de entender, de trazer as pessoas para perto de você, pessoas que te agreguem nas funções que você tem deficiência, é o grande segredo para você construir um projeto com maior eficiência, com menor custo, de forma mais rápida. Boa, Vini. Então, quando a gente olha para a analogia do que você acabou de falar e trazendo isso para dentro do e-commerce, a gente não nasce gestor. Dificilmente você vai achar um cara dentro do e-commerce, exceto que ele venha de uma família tradicional de loja física. E aí você fala, nossa, o cara desde os 5 anos estava lá na empresa, passou por todas as áreas, ficou... se você for olhar hoje na CIMED, a gente tem o Adib,
o João Adib lá, e você tem o filho dele, né? Então, Também é João Adib, acho que ele também é. É Adib Júnior. Então você tem o filho dele já, cara, colado no pai, só que o pai dele hoje é o cara, né? O pai dele e a irmã, né? São os caras, que é a cara. Então, você tem os dois aqui, e aí ele tá vivendo, ele tá respirando isso. Então, hoje ele tá no time comercial, mas ele tá ligado na gestão, tem linha de KPI e tal. Cara, quando o Adib for parar, ele vai falar, cara, segue aí, bicho. Já não vou mais daqui 6 meses. Entrega o conselho, ele vai pro conselho daí. Não é a realidade. Né? A realidade hoje do e-commerce, na maioria das vezes, a pessoa começa sozinha. E aí ele tem que identificar quais são as fraquezas dele. Então ele vai trazer a primeira pessoa para ajudar ele. Não vai ser um gerente de e-commerce, porque ele não tem capital para fazer isso. Então ele vai trazer a primeira pessoa, ele vai identificar, ele vai falar, cara, eu entendo de tecnologia. Não, eu vou bem com cadastro de produto, eu estou entendendo aqui dos marketplaces, tá total. Cara, então eu vou trazer alguém para as funções operacionais. Vou trazer alguém para fazer expedição, vou trazer alguém para fazer essas coisas que são maçantes no dia a dia e que estão tomando tempo, que ele teria que estar negociando melhor, fazendo outras coisas, ele vai fazer aqui. Assim como a gente já teve o caminho inverso. A gente já teve cliente que o primeiro computador da vida do cara foi com 17 anos. Você acha que esse cara é um cara de tecnologia? Não é. Meu filho tem 2 anos e tem um tablet. Ele simula que ele está trabalhando no computador. Ele sabe pular anúncio, negar as ligações quando ele está assistindo desenho que ele assiste, sabe excluir os anúncios no xizinho, sabe maximizar a tela. Cara, com 13 anos, ele vai ser um expert em tecnologia, até antes do que a gente foi, porque na minha época, na sua não, eu estava nascendo, mas na minha época estava começando a discada, né? Eu vinha um pouco mais bem que eu, então nem tinha discada ali naquele momento, né? Era igual o Vini começou no profissional de rede, então hoje em dia é difícil você achar um profissional de rede. Sim. Você tem poucos profissionais de rede, porque os roteadores se conectam muito mais fácil. Antes você tinha que chamar um profissional de rede numa casa. Se você ainda quiser uma boa qualidade, você vai precisar continuar chamando, né? Porque o que a gente faz é um get-get. Mas o cara identifica a fraqueza dele. Então já teve caso do cara falar, não, eu vou continuar fazendo a expedição porque o que eu preciso é de alguém para cadastrar os meus produtos com mais velocidade para que eu possa vender, porque eu estou demorando, eu estou fazendo 5 produtos por semana e eu poderia ter um cara fazendo 100 produtos por semana. E aí ele traz a primeira pessoa. Aí depois ele tem lá o saque e o pós-venda, que consome a energia do dono do negócio absurdamente. Não quer dizer que eu não quero saber os problemas. Mas eu não sou o cara que tem que ficar resolvendo os problemas até o final, porque isso me desgasta. E aí é a minha posição, tá? Eu até brinco que eu odeio financeiro, né? Que eu faço a reunião financeira uma vez por semana e literalmente uma vez por semana no nosso negócio. Por quê? Porque, cara, aquilo me consome. Porque o financeiro é um desafio muito grande, né? Tem semana que você fala, uou, tamo perfeito, aí você tem uma descapitalização muito grande, você fala, meu Deus, aí vem isso, aí vem aquilo. Se você, como dono, viver isso o tempo todo, 100% do tempo, você vai deixar de criar algo porque você tá com o freio de mão puxado, não quer dizer ser irresponsável, mas você vai deixar de trazer uma oportunidade pro negócio. Então, eu acho que ele vai formando o time dele. Dentro dessa formação, acho que o primeiro ponto, o Vini falou um ponto de pessoas, e eu acho que é importante, ele vai trazendo pessoas que têm uma similaridade, pelo menos com os valores que ele tem, né? Então, capacidade técnica também, mas quando você não tem dinheiro, você não vai contratar o gênio, né? Sim. O Einstein para ser o seu primeiro colaborador. Então, você vai encontrando pessoas e vai vontade, aí a vontade do cara, o quanto ele é comprometido, vai puxando, você vai entregando mais responsabilidades e você vai formando. Então eu acho que é o mesmo processo, entendeu? Eu identifico onde eu sou fraco, que eu não sou bom. É igual, eu entendo das coisas, mas hoje eu falo para todo mundo. O meu time de consultores, com certeza, tecnicamente, eles são infinitamente melhores do que eu. Sim. Ponto. Agora, a noção de negócio, nenhum deles faturou o que eu já faturei. Nenhum deles tem a visão que eu tenho. E aí a gente vai trabalhando para desenvolver isso neles, trazer isso para eles, para que eles possam ser profissionais mais completos. Mas tecnicamente eles são muito melhores que eu. Então isso é uma deficiência, e não é uma deficiência, né? Hoje a gente tem, 20 marketplaces. Se eu for entender dos 20, eu não sei com nenhum. Então a gente vai subindo isso. Boa, olha, então eu vou te falar, né, na questão de pessoas. E no início a gente, claro, não vai trazer o Einstein, achei legal essa. Porque eu peguei alguém muito inteligente. Eu fiquei querendo imaginar quanto custaria. Eu não sei as características do Einstein, se você queria inteligente pra caramba. Não, e na minha cabeça, o custo do Einstein numa empresa hoje, eu fiquei imaginando, as coisas não dava, né? Mas, mesmo assim, a gente não quer contratar uma pessoa para ter que tirar ela. Porque em alguns cargos específicos tem as particularidades. Então,
como que a gente faz para errar menos? Mesmo com uma verba baixa, tem como a gente conseguir selecionar de alguma forma a pessoa ideal para aquela função? Vamos lá. Bom, é uma pergunta... $1 milhão. Exatamente. E mesmo Se tivesse uma vem pra cá. Esse é o outro lado. Procure Procure gestores de projetos que façam liquidações. Nos momentos de tensão, não sei ele, sim o Silvio cobrando. Você tá demitido? Vai lá. É uma forma interessante, entendeu? De se conduzir. Mas eu acho que isso é uma particularidade muito ampla. Eu falo, pessoas, elas não são previsíveis, né? Muitas vezes a gente se surpreende com nós mesmos, né? No momento de tensão, no momento de fúria, no momento de nervosismo, a gente toma às vezes decisões, toma atitudes que depois a gente para e fala, o que eu fiz? Como eu fiz isso? Então, se a gente mesmo não tem controle sobre o nosso emocional, às vezes as nossas atitudes, dificilmente você vai acertar e vai ser totalmente direto. Mas alguns pontos você pode alinhar e que possam te trazer também uma facilidade para você identificar pessoas que vão te agregar. Fundamental você ter um propósito. Eu acho que é fundamental você ter uma cultura, você ter pontos que te guiam, né? É mais do que fazer, voltando pela Uni, algo que sempre que me trouxe uma paixão, amor pela empresa, uma gratidão de estar aqui, é entender o que a gente faz com a vida das pessoas quando estão aqui, quando elas entram numa mentoria, quando eu consigo entregar uma ferramenta que vai trazer um benefício para ela da parte da tecnologia. Eu entendo que eu não estou simplesmente construindo uma ferramenta, tentando ganhar dinheiro com aquilo, transformando a vida daquela pessoa. Porque ela está buscando ali uma estabilidade financeira, ela está buscando um conforto para a família, ela está buscando, às vezes, uma necessidade dela, está transformando a vida daquela pessoa. E isso é muito mais nobre do que simplesmente o financeiro, a ganância de querer enriquecer para poder... Não. É você ter propósitos e princípios que te guiem por essa jornada e alinhar esses propósitos e princípios com as pessoas que estão dentro da tua organização. Se hoje você já tem uma equipe, implemente isso dentro da sua equipe. Faça ela acreditar no que você acredita, mostre que o que ela faz é muito mais do que fechar uma caixa, do que enviar para a central do Mercado Livre, a mercadoria. Não, ela está participando ali de algo muito maior. E até vi nesses vídeos do Instagram, uma vez o presidente americano, né, do qual foi fazer a visita na sede da NASA, e ele encontrou logo de primeira ali uma história bem conhecida, né, que passa muito aí na internet. Ele chegou ali, ele encontrou o faxineiro, o cara varrendo o chão. Ele chegou e fez a pergunta para o rapaz, mas o que você está fazendo aqui? Eu estou ajudando o homem a ir para a Lua. Não importa o que você está fazendo, você participa de uma empresa, você está presente dentro daquela empresa, você se alinha com aquele propósito. Você trazendo isso, você vai trazer pessoas que vão vestir a camisa, que não estão ali só pelo dinheiro, que não estão ali só pela profissão, por algo momentâneo. Você vai conseguir trazer pessoas que estão alinhadas com o teu sonho, que vão te ajudar a construir o império que você está querendo construir, a organização, a empresa que você está querendo trazer. Então, acho que esses são os pontos ali principais, alinhados às expectativas. O que você espera? Quando você deixa aquela pessoa ciente desde o começo, você trata tudo, tem esse cuidado de trazer. Eu espero que você faça isso, mas eu espero que você seja uma pessoa assim, proativa, resiliente. A nossa organização está crescendo, a nossa operação está crescendo, eu posso precisar de você em outras áreas. Hoje a gente tem um dos nossos programadores sêniores lá, ele entrou com um objetivo, isso foi muito bem esclarecido para ele ali, que há possibilidade de ampliação e de mudanças. E hoje ele é o nosso coringa, hoje ele já passou por 3 projetos diferentes, já está no 3º projeto. O primeiro projeto que ele começou está rodando, está em stand-by, porque está funcionando. Ele já passou por um projeto, já deu a ajuda dele, já deu a contribuição para ele, já está em outro. Hoje ele está junto com, são 2 desenvolvedores trazendo a nossa ferramenta, uma das ferramentas principais, que é a Unidash.
porque a gente precisa de velocidade. E é um cara resiliente, é um cara que aprende rápido, se desenvolve rápido e tem muito know-how. Então, isso é maravilhoso. Encontrar profissionais assim é excelente, só que são pontos que você consegue. Se você faz uma boa entrevista, se você tem profissionais ali que te ajudem a fazer esse tipo de seleção, que consigam alinhar cultura, propósito e deixar tudo bem claro do que você espera da pessoa, eu acho que a chance de você errar, ela vai existir. A pessoa pode mentir, a pessoa pode criar um currículo, você não viveu com a pessoa, você não tem um histórico dela real. Você tem algum depoimento no LinkedIn e tal, mas você vai pela confiança. É um voto de confiança. Eu creio que nessa situação você consegue errar menos nessas contratações e conseguir ser um pouco mais efetivo. Boa. É isso. É isso. Perfeito. E aí, Nem tem como. não tem problema, depois dessa, porque foi realmente ó. Dessa questão até que a gente citou, né, do profissional versátil e tal, mas o Vini citou uma coisa antes que assim, o combinado, entendeu? Lá atrás, esse foi o combinado. Não quer dizer que em algum momento ele não tenha o seu próprio projeto, não desenvolva o seu próprio negócio, mas isso foi o combinado. E ele faz um papel, cara, fundamental para a gente poder evoluir. Então, só que lá atrás foi conversado. Então, se você quer trazer alguém que vai, um dia eu vou precisar do cara na expedição, outra hora ele vai estar no pós-venda, outra hora ele vai estar me ajudando aqui dentro em faturar. Cara, isso tem que estar na mesa. Entendeu? Às vezes a gente erra, aí eu falo, cara, agora tem que priorizar o full, fica lá 5 dias. E aí o cara odeia aquilo. Se ele soubesse que era para aquilo, ele não tinha aceito a vaga. Então, acho que também isso acontece muito, entendeu? Não cumprir. Eu sou base, muitas vezes eu até prometo e às vezes não queria cumprir mais, que não foi aquilo que... Mas eu tenho que cumprir, cara. Entendeu? Eu posso ajustar o meu combinado ao longo do tempo, agora eu não posso deixar de cumprir o que foi prometido. Cara, vai acontecer isso em tal momento, beleza? Chegamos no momento. Aconteceu, mas eu posso virar e falar, cara, agora só que seria isso nesse momento baseado nesse cenário. Na TI mesmo a gente ajustou coisas, né? Antes mesmo do Vini entrar. Tinha uma premiação por projeto finalizado. Aí você começa a entender que na TI não existe projeto finalizado. Porque você põe a parada, você testa a parada, você põe ela para rodar, às vezes ela fica 6 meses até você falar assim, nossa, agora estamos estável. Aí você pagou o cara 6 meses antes e você está estável. Aí você fala, não, mas aqui eu tinha no máximo um carro que conseguia rodar alguns quilômetros e ele começou a dar pau aqui. E aí eu paguei aqui. Entendeu? Então acho que isso são pontos que valem dentro de um combinado. Boa. E aí, trazendo essa parte de combinado, e nem na questão de gestão assim, de pessoas de forma contratação, mas sim a nível de acompanhamento. Meu time não está fazendo o que eu queria que fizesse ou entregando o resultado que eu gostaria que estivesse. Legal. O que a gente tem que fazer nesse cenário? Legal, pilar pessoas. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Casos de culpado sou eu. Não, você. Quem é? Geralmente é o líder, né? É o líder que ele vai levar. Ele tem essa responsabilidade também de conduzir e se realmente o negócio não for executado da forma correta, né, o líder acaba assumindo. Eu acho que isso é nobre também. Entender. Se você está ali para gerenciar e para alcançar o resultado não veio, a culpa é sua. Mas eu acho que assim, lidando com pessoas. Mas só um adendo também, porque assim, no nosso contexto de operação, e aí trazendo mais para o nosso lado, às vezes a gente não vai ter em todos os cenários um gestor ali. Às vezes é o dono direto com os funcionários, às vezes é o dono direto com os da ponta. E aí é uma dica, não trazendo nada, claro, vai ser com visão de gestão, mas como que ele trataria? Ele fazer o intermediário nessa ideia, tipo, olha, eu estou passando uma meta para você e a gente não está cumprindo. E aqui a gente nem está falando de meta financeira. Né? Exato. O projeto acontecer. De execução. Exato. É assim, no primeiro momento, realmente você vai ter o dono ali trabalhando nesse papel de gestão. O ideal é que você tenha um intermediário, né, para que evite algum tipo de conflito ou que o próprio dono se especialize nisso, em conhecer, tratar pessoas, lidar com pessoas. É um mundo totalmente específico, cada um é de um jeito, cada um tem o seu momento. É o que a gente estava falando, volto para a TI. Eu não tenho ali 5
computadores programando. Tem pessoas que têm seus momentos bons, felizes, têm os seus momentos tristes, de decepções, têm as suas crises, têm as suas peculiaridades. Então, você entender isso, você trazer isso para o lado de qualquer que seja o setor. Se tem pessoas envolvidas, se não é um programa que você está utilizando que faça o serviço sozinho, você precisa de alguém ali, você tem que entender o momento. Então, eu acho que você ter uma conduta mais humanizada é fundamental. Você tratar e mostrar para aquela pessoa que ela não é só um número, que é o que acontece hoje em muitas empresas, em muitos locais. Você é tratado como um número. Se você não trouxe resultado, não importa o que está acontecendo. Tira, coloca outra pessoa no lugar, segue a vida. Só que isso tem se perpetuado por muitas empresas e não é a melhor forma de você tratar os seus funcionários, né? Então eu acho que você ter uma cultura de feedbacks, você conversar com a pessoa, entender o momento dela, saber pelo que ela está passando, compreender aquilo e trazer ela para a realidade. Né? Nós já passamos isso algumas vezes aqui na parte da TI, em que o roadmap foi de uma certa forma prejudicado, teve o seu atraso, mas por questões que vão além da programação. Questões pessoais, questões que envolviam a pessoa que não dependiam dela, dependia de outra área. Então você tem que entender aquele momento, não adianta cobrar o cara, não adianta chegar batendo o pé, a mão na mesa, chegando, esbravejando, cobrando a pessoa de um resultado. Eu preciso entender qual é aquele momento dela e acompanhar. Chegou o momento que eu preciso ser firme, chegou o momento que eu precisei ser firme, que a gente dá aquela chacoalhada, vamos acordar, vamos atrás do que a gente controla. Chega um momento que você não tem mais controle sobre algumas situações, então vamos focar no que você pode controlar, entrega o teu resultado, porque apesar das dificuldades, a vida continua. Então, você lidar com a pessoa, entendendo o seu momento, você vai trazer também não só para o seu lado uma pessoa que vai fazer a execução, mas você vai trazer o teu funcionário, o teu colaborador para perto de você. Pô, a pessoa se preocupa comigo, ele entende o que eu estou passando. Automaticamente você gera a generosidade por parte dele também, você gera a reciprocidade naquilo. Pô, eu vou dar o meu melhor, eu vou procurar entregar o meu melhor. Tanto que, numa dessa situação específica que aconteceu conosco, a pessoa ali, o programador chegou e entregou além do que ele precisava ter entregado. Ele alcançou o objetivo dele, recuperou o tempo perdido e ainda melhorou o nível, porque ele entendeu. Poxa, a empresa está me dando suporte, a empresa está me ajudando, está comigo, está entendendo o que eu estou passando. Chegou o momento, não, realmente, agora eu preciso focar. Então eu vou focar. Ele focou, entendeu o processo, realizou o que precisava ser realizado e foi além. Entendeu? E a empresa, de uma certa forma, reconhece isso. Então, honre o teu funcionário, se preocupe com ele como pessoa, valorize, mostre que você valoriza o esforço que ele está tendo, não só com premiações financeiras, mas fale, converse, tenha essa dinâmica de feedback, aceite os feedbacks que você recebe, entenda. Às vezes a gente tem a tendência muito de ir na defensiva. Você recebe um feedback construtivo, mas que não está alinhado, não é algo positivo, né? Você vê algo capítulo negativo, vê alguma coisa para você melhorar. A tendência do ser humano é retrair, é se defender. Não, analisa. Você não é perfeito em tudo, você vai errar, você vai ter situações que você vai precisar se autoanalisar e mudar. Receba esses feedbacks, tem essa característica de receber e da mesma forma você entregar. Isso eu aprendi muito com meu pai, né? Tanto questão de caráter, de índole e da forma que ele trabalhava. Trabalhei em banco porque ele trabalhou em banco e eu via muito exemplo dele. Foi um cara sensacional aí nos bancos onde ele passou e muito honrado por tudo que ele fazia, porque ele lidava com pessoas, ele não lidava com números, embora seja uma instituição financeira que busque resultado a qualquer custo, E ele me ensinou algo muito interessante sobre o feedback. Então, quando você vai tratar uma pessoa, você elogia em público e repreende no particular. Isso gera uma cultura um pouco mais assertiva. A pessoa fica menos à defensiva porque ela entende que a repreensão está sendo ali no particular. E quando você exalta uma pessoa que teve uma atitude positiva, você contamina de uma forma positiva as outras pessoas que estão à volta a fazer a mesma coisa, para buscar um reconhecimento.
pô, eu estou fazendo algo para a empresa reconhece, a empresa vem junto. Isso vai criando uma cultura, isso vai criando de assertividade, de evolução, de crescimento, de proatividade, de resiliência. Você tendo uma gestão, acho que com esses principais focos, você já vai ter muito avanço com os seus funcionários. Lógico, capacitando, buscando capacitar, falando, eu acredito em você, paga um curso, disponibiliza um treinamento, faça aquela pessoa evoluir como profissional. Eu falo isso para os meninos da hoje. A minha ideia aqui, se precisar perder vocês para qualquer outra empresa, que seja para um emprego melhor, para vocês ganharem muito mais, para vocês crescerem. Eu quero ver, pode ser que às vezes no momento da ONG a gente não consiga segurar um cara aqui, porque o cara já está virando um analista de software, já está virando um cara ferrado na programação, cara, vai, eu cumpri meu objetivo com você, eu te fiz crescer, vou trazer outra pessoa para pegar e para fazer ela crescer também, entendeu? Se você tem a gratidão da empresa, então você vai continuar pela empresa, então bora, vamos crescer junto, vamos trazer a equipe para que a empresa cresça e tenha condições de te dar um salário digno, do que você merece, te reconhecer financeiramente, te reconhecer de todas as formas possíveis que a empresa pode fazer. Então é um conjunto, você começa a trabalhar unido com as pessoas que estão à sua volta. Pô, ele acredita em mim, então eu vou acreditar no sonho dele. Ele está lutando pelas minhas causas, eu vou lutar pela causa dele. E aí você começa a caminhar junto. E não ter que ficar carregando, ter que ficar puxando, senão você vai demorar muito. É mais fácil você empurrar do que puxar. Então vamos junto. A gente se abraça e segue como um time, do que eu ter que ficar te puxando porque você está insatisfeito, porque você não está... reclamação disso, Exatamente. Fortalece Você cria uma cultura diferente e é o que você atrai com as suas palavras, é o que você atrai com o seu pensamento. Isso tem muito poder. Se você amaldiçoa o local que você trabalha, você não vai ser feliz. Não. Agora, quando você abençoa o local que você trabalha, porque você reconhece, é reconhecido ali, a tendência de você crescer, a tendência de você evoluir é muito maior. Eu acho que... É isso. É isso. Eu acho que a parada esse tipo de gestão faz com que você possa cobrar também de uma forma mais próxima. Mais natural. Eu acho que você consegue ser mais efetivo, porque você consegue trazer o outro lado e falar, pô, ó aqui, né, cara? E você tá aqui, cara. Puta, e aí? Mas eu também preciso disso. Então você consegue cobrar, entendeu? Vira uma de cobrança diferente. O relacionamento fica mais sólido. Tanto que na minha visão, eu vim para pedagogia, mas assim, as cobranças elas devem ser feitas por quem lida, quem se conecta com a pessoa no dia a dia. É muito difícil, por exemplo, o Vini tem a área dele, eu não lido no dia a dia com todos, né? Então não adianta nada, eu cobro o Vini. Deixa o Vini cobrar da melhor forma possível, ele entendendo e conhecendo as pessoas. Agora, quando você quebra a cadeia, isso aconteceu recente no cliente nosso, a gerente de e-commerce dele saiu de umas operações, saiu de férias. E aí o dono tratou com o time. Quando ela voltou, 4 pessoas tinham pedido para sair. Porque essas pessoas não têm conexão. E ele tem um jeito... Ele tem um jeito muito direto. Entendeu? E aí essa falta de conexão faz com que você não possa ser tão direto. Exatamente. Entendeu? O Vini tá conectado com o time dele, ele pode ser direto. Assim como eu posso ser com vocês, eu posso ser com gestão. O papo é reto, porra, caçamba, hein, velho? O Vini não vai falar palavrão, mas assim, caçamba, hein, velho? Tá, não. Poxa, entendeu? Bombas, né? Bombas. E aí consegue fazer. Então acho que isso também ajuda nesse processo. Tá feio isso. Isso está horroroso. Boa, é isso, depois dessa super resposta aqui, não tem nem mais o que falar, mas a gente chegou na última e uma das principais perguntas, a gente sempre deixa a última para fazer que o pessoal fique mesmo, fique. Não que é o seu coraçãozinho, né? Exatamente. Eu vou quase chorar nessa última resposta, mas uma coisa que é muito, a gente sempre fala em outros episódios do podcast, mas com essa parte agora de gestão. Qual é a importância dos KPIs, das métricas, e como isso é feito, como definir elas? Interessante, boa pergunta. Eu acho que essa parte de metas são fundamentais para qualquer setor da empresa. Você tem que ter uma meta, senão, se você não tiver um caminho para seguir, qualquer caminho serve para onde você for. Tá bom, você não tem um objetivo. Quando você define um objetivo, uma meta, um KPI, você consegue ter visão, você consegue quantificar
o quanto tempo eu vou demorar para alcançar aquela meta, se ela é factível ou não, se ela é atingível ou não, se eu preciso reduzir as minhas expectativas. Então, a gente tem a meta para cada sprint. Então, qual que é a meta dessa sprint? O que a gente tem que entregar? E dentro disso, a gente tem as definições de pronto que a gente utiliza. Não é um aplicativo pronto, ferramenta pronta, utilizável, sem bugs, é o objetivo final. Dentro dela, nós temos vários objetivos, as OKRs, as KPIs, e a gente vai definindo uma a uma. Então, eu tenho uma semi-meta, eu tenho a meta da sprint, essas metas de sprint vão alcançar essa semi-meta que vão alcançar a meta principal. Então, quanto mais objetivos, quanto mais metas você colocar para se alcançar e ter essas métricas reais, você consegue até qualificar o trabalho do teu funcionário, você consegue quantificar se ele está executando um bom trabalho ou não, se ele está cumprindo todas as regras que foram imputadas, se ele está executando o processo da forma que tem que executar. É uma forma de você ter essa visão qualitativa da execução do teu projeto. Então, isso é fundamental. Em todas as partes, em todos os processos, você tem que ter esse tipo essas métricas, né? Isso é fundamental. Boa. E ajuda muito naquilo que o Ale sempre traz, né? Faz com que o dono não fique com a ansiedade de descer na operação e, putz, vou chutar tudo. Não, olha a meta. Ele está focado no objetivo. Não, agora foca na meta. Foca nos seus pequenos objetivos. Você consegue diminuir a ansiedade, isso de uma forma absurda. Boa. É isso. É isso? É isso. É isso, então. Maravilha. É um grande... Agora a gente tem um desafio, hein? A gente tem um desafio aí. Quem está ouvindo a gente ou falando aí, né? Eu acho que a gente pode pensar se vai ser um painel Vini e Roberto. Não, o Roberto já falou que não. O Roberto não gostaria do painel. O máximo foi uma dancinha de paniquete auxiliando a gente. Mas eu tenho um desafio aqui, Vini. A gente trazer no Wiki, no nosso evento, uma palestra sobre gestão de pessoas e liderança sendo feitas por você. Eita, nós! No nosso evento, no palco principal. Compromisso aceito? Aceito. Então tá bom. Eu gosto do desafio. Então é isso. Boa. Vamos modelar algo para poder trazer para a galera, porque eu acho que assim, é uma evolução que você precisa buscar dentro do negócio. Não estou falando que eu sou o melhor, não acredito que eu sou o melhor gestor, o melhor líder, mas aí até a gente trouxe esse fórum, né, entre começar a fomentar isso entre a gente, entre liderança e gestão, e isso vai com certeza irradiando para o resto da cadeia das pessoas, mas acho que todo mundo precisa aprender um pouco. Acho que isso vai ajudando não só no negócio, na vida pessoal, vai ajudando em vários aspectos. E é isso. A gente vai aprendendo. E é uma troca bem interessante. Você aprende com o teu liderado aprende com você. É uma troca contínua, porque isso nem todo mundo cresce junto. Né? Até errando que a gente também vai aprendendo. Né? Às vezes a gente erra com um aqui, saber pedir perdão, saber reconhecer os erros e mudar a trajetória é o que vai fazer você alcançar o objetivo de forma mais rápida. Né? É não ficar naquela fechado. É isso, Vini. Cara, queria te agradecer pelo tempo. Acho que você veio de São Paulo, né? Não pra isso, a gente já aproveitou, sentou o Vini na cadeira e falou: vamos levar esse conteúdo. Então, queria te agradecer pelo conteúdo, pelo compartilhamento. Já falei isso publicamente. Acho que você transformou a nossa forma de gerir a nossa área de tecnologia. Então, acho que isso é um diferencial. A gente tem gigantes desafios pela frente pelo nosso ano. Mas eu acho que também vai ser um ano de coroar e consolidar o movimento que a gente vem fazendo. Então, você é um papel fundamental, pessoa fundamental dentro de tudo isso. E o feedback que eu estou te dando não é só meu, e sim do seu time também para mim. Né? Porque como você entrou numa posição de transição, num momento de mudança, numa movimentação, o feedback colhido num curtíssimo espaço de tempo, logo depois, já era totalmente diferente. E ele era percebido no agir das pessoas. Né? Acho que agora a gente tem conseguido não ser mole, porque a ideia não é essa, mas a gente tem conseguido da forma certa extrair o melhor das pessoas que estão no time. Então, é isso. Legal. Dá o seu tchau pra galera aí também. Você Valeu, já treinou. pessoal, até mais aqui na raça, hein? E parece que vai ter surpresa aí pro final aí também, não é isso?
Vai ter surpresa? Que E a surpresa? surpresa que a gente ia ter, a gente antecipou, que são os nossos acessos. A gente vai antecipou liberar, porque é isso, né? Vai poucos liberar. chegam no último minuto. Então a É, gente já volta, a gente já exato, antecipou. Mas no link embaixo você tem acesso às nossas ferramentas do Unistock e do Unidash para você poder testar e validar sem custo para você conhecer a ferramenta. Então clica e bora trazer tecnologia para dentro do seu negócio e guiar o seu negócio por dados. Boa, é isso então. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, um abraço.